Bom dia a todos. Eu pediria aí que aqueles que estejam na mesma linha que a nossa, que divulguem esse canal, que se inscrevam, que dá o seu like se gostou, isso é muito importante para nós no YouTube. E hoje nós vamos falar dentro dessa linha de orientação, mas é, estamos numa fase complexa do nosso país. Eu vou falar um pouco dessas discussões familiares, das famílias brigando, de pessoas espiritualistas escolhendo o seu lado que é contrário à sua própria espiritualidade, à sua religião, enfim, essas questões todas que estão passando por aí. A gente vê famílias que estão se degladiando entre si, quando um tem um lado, outro tem outro. Então, nós não podemos ter posições extremamente radicais, não devemos ter fanatismos, o fanatismo cega, a gente deve ter posições, mas posições baseadas numa análise de fatos, de dados, de coisas conclusivas, e aí os seus paradigmas vão dizer, não, eu prefiro que seja assim, porque dentro do meu paradigma, ou seja, aquilo que pavimenta a maneira de eu pensar, né, eu vou então escolher esse ou aquele lado, porque eu prefiro esse lado. Mas você estudou, você viu, você analisou, né? Os nossos paradigmas são paradigmas para a sociedade, né? Eu não estou olhando o meu interesse pessoal, não estou olhando algo que só eu vou ser beneficiado ou o meu grupo, mas eu olho sob um ponto de vista, aí sim, os meus paradigmas são para o povo brasileiro, que nós não tenhamos desigualdades. Então, eu queria pedir a todos, vamos abaixar literalmente as armas. Não vamos mais brigar entre famílias e tal. Eu mesmo, num grupo de pessoas ligadas à família, já disse, olha, desisto, não vou mais entrar, porque eu começo a alimentar o grupo com informações. Ou seja, eu trago dados, trago links de canais que trazem esclarecimentos, como eu tenho levado muito John Perkins, que fez o livro Confissões de um Assassino Econômico, tenho levado informações do Piketty, tenho levado as informações do Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, tenho levado uma série de livros, tenho informado. Óbvio que esse canal ainda está muito jovem, muito recente, e eu também estou com uma deficiência de tempo meu pessoal, mas eu pretendo levar a vocês possibilidade de estudar. Isso é que eu quero, por isso que o canal chama-se Educação Política. Não é fanatismo, é o pior dos mundos. Você, quando se torna um fanático, você se torna um cego, literalmente, um cego. Uma pessoa que não enxerga diante do seu nariz coisa nenhuma. Porque você simplesmente acha que tudo que não tiver dentro do seu fanatismo não serve, o seu fanatismo equivale. Mas você não estuda. E quando você não estuda, é que é o problema. Então vamos estudar, vamos analisar dados. Quando a gente disser uma bobagem como essa, o PT quebrou o país, eu não quero falar nome de partido, mas é o que se usa para o candidato que está aí, exatamente para entregar o resto do país. Você tem que ver os dados do período, o que foi feito, o que não foi feito. E antes de tudo, quero dizer para vocês, eu nunca fui do PT. Primeiro que eu sempre fui, a minha vida toda, empresário. Então nunca tive nada com PT. PT como um partido, óbvio que a minha posição, e a gente não esconde isso, pois se o canal é um canal voltado para esclarecer sobre os inconvenientes do neoliberalismo, óbvio que eu tenho uma posição progressista, né? E a questão de falar esquerda, direita, eu não gosto de usar muito essas palavras, embora exista uma relação clara do que é esquerda, do que é direita, e daqui a pouco vou dar uma explicação da maneira que eu vejo isso, para a gente poder entender, mas isso torna menor a discussão, você coloca assim de uma forma muito ampla. É de esquerda, se é de direita não presta, se é de esquerda presta e vice-versa. Isso aí, essa simplificação do fanatismo, ela leva à ignorância total. Então a ignorância não constrói nada. Vamos conversar o que
o que a direita faz, qual é o programa da direita e qual é o programa da esquerda, o que a esquerda pretende. Aí vamos sim analisar sobre vários pontos de vista, sobre os pontos de vista econômico, social, etc. Né? Mas existem alguns parâmetros, algumas coisas que a gente precisa entender. Todos sabem aí, eu acho que isso já é uma coisa mais comum, que foi na Revolução Francesa que tinha o povo, quando na Assembleia lá, tinha o povo que estava se rebelando, inclusive, contra a monarquia ali, né? Eles sentavam à esquerda. E o povo que queria manter a monarquia e os privilégios de uma casta de comando no país, né? Que dominava tudo, né? Sentavam à direita. Então ficou taxado como esquerda aquele que olha para o povo e taxado como direita aquele que olha para os interesses dos grupos dominantes, vamos dizer assim. Né? Isso eu estou simplificando também, mas procure estudar o que é esquerda, o que é direita, como é que começou, por que começou, estuda a Revolução Francesa, estuda a Revolução Russa, estuda a Revolução Cubana, que também muita besteira se fala sobre Cuba. Né? Estuda essas coisas todas, estuda como foi a formação do Império Americano, dos Estados Unidos, né? Estuda essas coisas e procura entrar um pouco nas conjecturas geopolíticas. Aí você vai ter uma clareza maior do que você vai pensar, vai ter uma clareza maior de saber o que é verdadeiramente o seu interesse, e aí que começam as confusões. O Brasil, inclusive tem um livro muito bom que eu já mostrei aí para vocês, que é A Elite do Atraso, do Gessé Souza, que mostra, um sociólogo que mostra claramente, o Brasil teve 300 anos de escravatura, né? De escravidão. E desses 300 anos formou-se uma cultura, inclusive dos pobres. Os pobres às vezes chegam ao ponto de aceitar que são pobres, não tem jeito. Eles não veem que eles têm, de forma humana, um direito dele de ter o mínimo para viver, comer, quer dizer, morar, comer, se vestir, alimentação, transporte. Ele tem essas coisas básicas para a pessoa viver, ele tem que ter. E o transporte, eu já falei também no vídeo anterior, ele tem que ser uma coisa de Estado. Então, por quê? Porque todo mundo tem que ter o transporte gratuito, senão o direito de ir e vir é uma falácia. Direito de ir e vir numa sociedade que tem um sistema que funciona gerando desigualdade social, até desculpa o termo assim mais grosso, mas é uma hipocrisia, uma canalice. Uma vez eu vi um vídeo aí, um comentário aí no WhatsApp, a turma falando que estudou, se formou e não sei o que e tal, então agora ele tem o ganho, ele ficou rico, ele ganhou dinheiro e agora o do outro lado, os pobres, né? Então ele disse que é como se fosse assim, aquela história da discussão pequena da esquerda à direita, ele não vê que tem que trabalhar, aí começa a dizer uma coisa que essa sim é uma canalice muito grande, a dizer que o pobre não trabalha, o pobre não faz, não acontece, portanto não tem o mesmo mérito do rico para poder fazer as coisas, né? Ou seja, ele não dá, ele passa ao largo da desigualdade social e não sabe que democracia, os direitos da democracia em primeiro lugar, tratar desigualmente os desiguais. Num lugar que você trata todo mundo igual, com a mesma régua, né, você vai ver que não vai chegar a lugar nenhum. Né? E então você não pode comparar o filho de uma pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro, que o filho com 12 anos já começa a trabalhar e vai por aí afora, começa essa coisa toda, e achar que ele vai ter que ter um desempenho numa carreira próspera, num meio empresarial, se tornar alguém. Muitos até chegam. E esses programas que nós tivemos agora recentemente, que eles vão acabar, né? Esses ProUni, essas coisas todas, que aliás, o ministro da Educação que fez tudo isso, as universidades todas, é o próprio Haddad, né? As pessoas não sabem ou não querem saber. Esse pessoal precisa de apoio. E nós temos que dar apoio para acabar com a desigualdade social. Aliás,
Eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso, mas eu já fiz um atrás que toca um pouco rapidamente nesse assunto. O capitalismo para o capitalismo é fundamental que o país não tenha analfabeto, pobre e gente sem condição de comer. Por quê? Porque senão o mercado não se desenvolve. Hoje, aquela tese que eu defendo já há 30 anos da renda mínima para todos, de uma forma ampla, isso é um pilar do capitalismo. E o pessoal não entendeu, acha que é comunismo. Comunismo é outra coisa. E comunismo é também outra falácia. Comunismo não tem condição de existir, né? E eu já disse isso aqui com toda firmeza, em lugar que tem classe média. Olha, sinceramente, se você vier dizer para mim que o Brasil é comunista, que o PT é comunista, que o fulano é comunista, eu vou dizer para você, olha, eu vou pedir até para não discutir, porque você está falando uma bobagem do tamanho de um bonde. O comunismo é impraticável no Brasil. E o PT, pelo contrário, aliás, eu tenho críticas ao PT, porque eu acho ele extremamente burguês, ele faz muita aliança com banqueiro, enquanto que ele devia desenvolver os bancos estatais para eliminar a necessidade desses banqueiros neoliberais que estão aí e que agora, aí sim eu culpo o PT por isso. Ele cedeu à pressão da grande mídia e cedeu à pressão dos banqueiros. Eu tinha um programa de rádio que eu participava, o programa está... Eu não estou mais nesse programa, mas que eu pregava contra o PT. Então eu não tenho nada, eu não tenho fanatismo, eu não tenho partido, não defendo A, B ou C porque é fanático. Se qualquer pessoa vier para mim trazer uma boa proposta e que eu, analisando economicamente, socialmente, etc., vai fazer o bem para as pessoas, para o povo, não para mim particularmente, apenas porque o que faz bem para o povo vai fazer bem para mim, mas eu não vou olhar para mim, né? Eu não sou egocêntrico. O egocêntrico são esses que defendem aquilo que é o seu quintal. Isso eu não defendo, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade. Então, eu acho que a gente tem que pensar claramente. Vamos entender que uma sociedade... Olha só, fala-se tanto em combater a violência. Só se combate a violência com condições mínimas de vida para o cidadão e com educação. Não tem outra. Não adianta. Uma pessoa mal alimentada, uma pessoa vai ter que roubar, vai fazer qualquer coisa para sobreviver. É a luta pela sobrevivência. Nós não podemos ter sobreviventes. Nós temos que ter cidadãos. E o capitalismo precisa de consumidores. Cidadão sem emprego deixa de ser consumidor. Entendeu agora? Se você precisa, no teu negocinho aí, você tem um pequeno negócio, você precisa de consumidor. Se os seus consumidores estão sem dinheiro, desempregados, você não vai ter cliente, vai quebrar. Então, vamos pensar direitinho. E como eu estava dizendo, na Europa já existem programas de renda mínima para ativar a economia. Eles não querem saber se aquilo vai ser dado. A pessoa não merecia receber porque não trabalha, porque é preguiçoso. Isso não existe também. Ninguém vai se contentar com uma renda mínima de 1 salário, 2 salários. E eles estão olhando sobre esse ponto de vista. O governo joga esse dinheiro e recupera em imposto, porque isso vai dar um dinamismo. Pense bem, quando você dá um bolsa banqueiro, como o que deram agora recentemente para um grande banco, 26 bilhões de perdão de multas, de uma série de coisas, e até liberação de impostos, esse dinheiro vai para fora ou não fica aqui, fica na especulação aí desse sistema maluco, especulativo, né? Na especulação com moeda e essa coisa toda. Agora, se você der um salário mínimo para uma pessoa, na mão dela, você agora todo mês vai ter um salário mínimo, independente de qualquer coisa. Essa pessoa vai pegar aquele dinheiro, vai gastar todo ele no consumo de bens e serviços para o seu uso pessoal. É comida, é vestuário, é uma série de coisas, até um pouco de diversão. Mas não vou dar porque eu trabalho e o outro tem que trabalhar. Ninguém está falando que o outro não tem que trabalhar. A gente tem que falar que o outro tem que ter dinheiro para gastar.
Porque se ele não tiver dinheiro para gastar, ele não vai encher o meu balcão de freguês. Vamos falar o freguês. Freguês é aquele que vai comprar. Mas agora fica mais bonito falar cliente. Então, no meu negócio, eu tenho que ter clientes. Então, eu tenho que ter pessoas que tenham condição de comprar no meu negócio. Gente, isso é tão óbvio, isso é tão claro. O Piketty tem tocado mais ou menos nesse ponto. Isso é atual, não tem. Ver com um olhar obtuso. Não existe economia que sobreviva sem dinheiro, e não existe economia como um corpo humano. Não existe corpo humano sem sangue para correr nas veias. Se a pessoa está com menos sangue do que o necessário, tem que fazer uma transfusão. Senão ela não vai andar, não vai fazer nada, ela vai ficar uma pessoa inútil. Então, gente, vamos pensar com a cabeça mais, raciocinar mais. Vamos usar a cabeça e não o fígado. Vamos eliminar de dentro de nós qualquer tipo de fanatismo. Tudo bem, você se me provar que os seus interesses pessoais, né, os seus interesses pessoais, vão para o Bolsonaro, votem no Bolsonaro, mas aí o seu voto vai ser um voto consciente. Eu estou defendendo o meu interesse. Por isso que a gente fala, direita, ela é egocêntrica, ela olha em torno do seu umbigo. Ela quer o seu negócio num esquema que vai dar dinheiro, ela vive no sistema financeiro, né? Ou ela é um dono de uma grande corporação, porque a corporação ela quer sobreviver e vai ser o neoliberalismo o grande campo dela, porque ela não vive só de uma fábrica. Uma corporação ela vive de um conjunto vamos dizer assim, de empresas coligadas que todas elas estão no sistema financeiro especulando aí no mundo com tudo. Então, vamos pensar com toda tranquilidade e vamos estudar. Olhar dados. Aí sim você manifesta a sua opinião. Não acredite nessas mensagens de Facebook, de WhatsApp, essa coisa toda. Tudo que você receber, analise, vê e vá checar aquela mensagem, aquela pessoa. Procure ver vídeos que a própria pessoa fala e explica. Procure ver aulas de todas as matizes de interesse para você ver, balizar um lado e outro e depois você escolher o seu caminho. Entendeu? Então, é essa preocupação que eu tenho. Vamos acabar com as brigas em famílias, com amigos. Não vamos achar que o outro, porque pensa diferente, é errado. Agora, vamos também pensar uma coisa. Vamos eliminar das nossas discussões, principalmente numa coisa séria como é a política, né? Vamos acabar com o achismo. Quando você diz eu acho, é porque você não sabe. Então você tem que dizer assim, não, eu penso assim porque os dados que eu tenho na minha mão são esse, aí o outro apresenta um dado diferente, vamos checar, alguém errou em alguma coisa, e na medida que os dados estão na mão, né, de todos os índices econômicos, de todos os índices sociais e tudo, então você dá a sua opinião sobre o que você pensa naquela linha que você tá vendo. Isso é que é o grande lance. Agora o que eu estou vendo é discussão, porque o outro é ladrão. Pum, aí ela só dá esse argumento. Mas tá bom, é o ladrão, e cadê a prova? Você não tem prova, não pode dizer que o outro é ladrão. Porque quebrou o país. Peraí, como? O que é quebrar o país? O que está havendo? Como é que era a dívida em tal período? Você já olhou as séries históricas do IBGE? Não olhou. Então, não adianta você discutir, porque você não sabe porque não leu, não estudou, não viu. Isso que é a questão. Então, gente, isso é que eu peço a vocês. Antes de fazer uma discussão qualquer, estude. Estude para não falar bobagem. Estude para não brigar com seu parente, com seu amigo, por causa que não estudou. E quando os dois não estudam, são duas pessoas obtusas que estão querendo se chocar, aí é fanatismo. Quando a pessoa não estuda, é fanatismo. Aí ela fica fanática. Ela transforma as pessoas em mitos, ela transforma palavras de ordem em chavões, ela vive de chavões.
Ela não tem um raciocínio lógico, ela não tem um estudo, ela tem chavões. Dos dois lados, eu não estou aqui falando só de um lado, não. Eu defendo que a gente não pode, por razão de defender o Brasil, porque isso vai acabar com a democracia no Brasil e vai se estabelecer o nazifascismo. Está claro. Estude o nazifascismo e analise todos os vídeos que eu já vi do Bolsonaro e você vai ver que ele tem uma tese de vida nazifascista. Ele estimula as pessoas a matarem, como ele disse, que todo policial tem que matar, senão não é um bom policial. Onde já se viu isso? Agora, o pior de tudo, é isso que eu falo, não estudam, porque eu já vi espiritualista, pessoas religiosas, defenderem com fanatismo o Bolsonaro. Peraí, gente, você estudou Jesus Cristo quando você vai à igreja? Pô, isso aí é ridículo. Então, ou você é um hipócrita que vai à igreja para fingir que é uma pessoa boa, como faziam os nazistas, eles iam aos seus cultos, mas faziam as atrocidades todas que tinham aí, contra os que eram contra eles, inclusive contra os judeus. E pior que hoje tem judeu apoiando o Bolsonaro e não está nem aí percebendo que ele tem um viés nazifascista. Então, é isso que você tem que ver. Né? Você é espiritualista? Então, você está seguindo o que Cristo falou, o que o Maomé falou. Nenhuma dessas religiões, todas pregam o amor. Todas são contra matar. Então, quando alguém fala normalmente matar, e bater, e condenar aquele que está contra ele, então, gente, ou você não sabe o que é a religião que você abraçou, nada da religião, ou você não entende o que é o Bolsonaro. Eu acredito mais que você não entende o que é o Bolsonaro, porque você talvez tenha visto meia dúzia de vídeos que estão aí insuflando essa confusão, chamando o pobre de vagabundo, entendeu? E aí você bate palma para isso, que de repente você tem dentro de você também esse preconceito contra pobre e negro. Então, isso é muito, muito problemático. E quando você é pobre, negro e mulher ao mesmo tempo, essas três condições juntas, e ainda gay, olha, vou dizer uma coisa para você, você precisa estudar muito, porque você talvez seja uma das primeiras a ser fuzilada pelo Bolsonaro. Porque ele já disse, vamos matar todo mundo que for contra esses princípios aí. Porque ele é contra gay. Então, se você é gay, você vai ser fuzilado. É assim que ele está falando. Não sou eu que estou dizendo e estou acusando, não. Ele que está falando nos vídeos dele o tempo todo, esse tipo de coisa que tem que matar porque essa turma não presta, porque não sei o quê, Aí você vê que o que você quer dele, afinal. Você acha que ele vai acabar com a corrupção? Não vai, porque nenhum presidente tem essa função. Primeiro que se você acreditar que qualquer governo acaba com corrupção, você está sendo ingênuo, você está sendo inocente e útil. Porque você não sabe como é um governo. Governo não cuida de corrupção, ou seja, ele tem que cuidar das instituições que poderão atuar, que já tem as instituições para combater corrupção. Né? Mas você vê, as instituições no Brasil estão quebradas. O Ministério Público hoje é partidário. E aqueles que são procuradores e que se calam, vendo que estão acabando com a própria instituição importantíssima, que é o Ministério Público, e esse Ministério Público está sendo liderado por partido político, então, minha gente, vocês vão ver que a democracia está em sério risco, porque nós não podemos ter o judiciário com partido político, nenhum órgão ligado ao judiciário. Nós temos que ter as instituições funcionando dentro da Constituição. Então, a Constituição tem que ser respeitada, mas ela hoje já está em frangalho. Você vê, já estamos na quase 100 emendas, né, ou mais, que já passaram por aí. Então, é isso que eu estou dizendo. Vamos unir nossas forças a favor da democracia, a favor da soberania popular e a favor da soberania nacional. É isso que eu conto com a consciência de todos que estão me ouvindo, esteja de que lado for. Respeito a todos, mas vamos saber
o que vai acontecer com aquele lado que a gente está apoiando. Então, um grande abraço a todos e vamos continuar fazendo alguns vídeos com mais informações. E eu gostaria que você entrasse nessa campanha cívica, nacionalista, brasileira, sem fanatismo, mas com muita garra. Um grande abraço a todos.